Graça e paz, amados. Boa noite. Deus abençoe a todos. Estamos alegres de conhecer mais uma família de Deus. Já conhecemos, né? Mas voltando aqui a este local, eu louvo a Deus pela vida do nosso amado pastor querido, nosso evangelista, por confiarem o púlpito da igreja, né? É uma responsabilidade muito grande, não é para qualquer um, né? Tem que ter coragem e depender do Espírito Santo, né? Nessas oportunidades. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Apocalipse 2, versículo 8 a 11. Eu louvo a Deus, eu estou com minha esposa, a nossa amada pastora Fabiana, alguns irmãos da nossa igreja, o Deison, né? A Dani, a sua esposa, suas duas filhas, a Ana e a Bia, e a nossa irmã Joyce. Estão aí conosco louvando o Senhor. Estamos lá em Maricá, no mês da Igreja Perseguida, trabalhando grandemente nesse tema, e aqui agora eu observei as mesmas fotos que compartilhamos com o evangelista Wellington, todo mês voltado a essa temática. A igreja perseguida, os desafios da obra missionária, e não será diferente a mensagem dessa noite, tá, queridos? Nós vamos estar tratando de uma igreja que é símbolo universal de perseguição. Apocalipse 2, versículo 8 a 11, todos acharam? Amém. Diz assim a palavra de Deus: e ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temais das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém? Irmãos, podem sentar. Aleluia! Nosso amado já orou por mim. Amém? Queridos, a igreja de Esmirna é o símbolo universal da igreja perseguida, da igreja sofredora, da igreja martirizada, ao passo que a igreja de Laodiceia, a última igreja das 7, né, é o símbolo universal da igreja mundana, da igreja apóstata, da igreja autossuficiente. Há um contraste gritante nessas duas igrejas. E essas duas igrejas são mais atuais do que nunca. Mais atuais do que nunca. Nos 4 cantos da terra, nós encontramos essas duas igrejas. Uma que é fiel ao Senhor, uma que é martirizada, perseguida por amor a Jesus, e outra que é elogiada, aplaudida, ovacionada. A igreja de Esmirna, o texto diz, que acabamos de ler, era pobre o quê? Financeiramente, mas rica espiritualmente. A igreja de Laodiceia, por outro lado, se você ler lá Apocalipse 3, eles eram ricos financeiramente, mas pobres espiritualmente. Eles tinham tudo do bom e do melhor, mas chegaram ao ponto de ter uma referência que diz: eis que estou à porta e bato. Jesus estava fora daquela igreja. Infelizmente, Esmirna parecia com Jesus, tinha o rosto de Jesus, um Jesus que foi humilhado, maltratado e desprezado e por fim morto. Laodiceia, por outro lado, parecia com o mundo,
ela era elogiada, era orgulhosa, mundana. Chegou ao ponto de dizer: não temos necessidade de coisa alguma. E Jesus colocou o dedo na ferida e disse: não sabes que tu és um pobre, miserável, cego e nu? Foi a palavra dura de Jesus para aquela igreja. Laodiceia foi duramente repreendida pelo Senhor. Esmirna, por outro lado, não teve repreensão alguma. Se você ler, de novo o texto que acabamos de ler, não tem repreensão, mas leia lá a carta à igreja de Laodiceia. O Senhor Jesus disse lá em Apocalipse 3,19: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Chamou aquela igreja ao arrependimento. Agora, para a igreja de Esmirna, o Senhor Jesus prometeu o seguinte, lá em Apocalipse 2, versículo 10: seja fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida. Agora, queridos, eles deveriam ser fiéis a quê? Ou a quem? Eis a questão, eis a pergunta. Primeiro, eles deveriam ser fiéis a Jesus até a morte. Até o dia da morte, ou até o dia em que a morte fosse a última opção, ou a última prova, a prova de fé. Como muitos leram, espero que tenham lido, muitos aí foram fiéis, ou todos que colocamos, fiéis até a morte, e conquistaram a coroa da vida, pela graça do Senhor. Primeiro, eles deveriam ser fiéis a Cristo até a morte. Toda fidelidade, queridos, ela é direcionada a alguém, ou a algum princípio, ou a algum ensino. No caso aqui dos crentes de Esmirna, eles deveriam ser fiéis ao remetente dessa carta, ou aquele que havia enviado essa carta. E o remetente dessa carta diz aí no versículo 8 que era o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Ele havia enviado essa carta para aquela igreja. Era a ele que eles deveriam ser fiéis. Ou seja, o remetente dessa carta, na qual crentes, ou os crentes de Esmirna, deveriam ser fiéis, é nada mais, nada menos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus é aquele que morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Ele é único, ele é exclusivo, sem concorrente. Só ele é o Senhor. Em João 14,6, o próprio Senhor Jesus fez uma declaração espantosa, dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Queridos, essa exclusividade de Cristo, ou em relação à pessoa de Jesus, sempre foi um problema no passado, e ainda é um problema no presente. Aqueles que dizem só Jesus salva, em muitos países ele é morto. Aqui no Brasil, você é taxado de intolerante, intolerância religiosa. Os crentes da igreja de Esmirna, eles não se dobravam aos deuses pagãos, eles não ofereciam incenso aos imperadores, eles eram crentes radicais, crente chato. Já viu crente chato? Temos que ser. Eles eram exclusivistas, não no sentido de uma denominação, mas no sentido de uma pessoa. Só Jesus merece a minha adoração. Só Ele é o meu Senhor. Só Ele morreu e ressuscitou. Só Ele derramou seu precioso sangue para me libertar, para me salvar, para me justificar. Eles adoravam somente ao Pai, em nome de Jesus. Consequentemente, eles eram perseguidos
difamados, maltratados e, por fim, mortos. Para os irmãos terem uma ideia, os cristãos, naquele contexto, eles eram chamados de criminosos. Criminosos. A história diz que Nero, o imperador mais louco que já existiu, ele pôs fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos. Sendo assim, os crentes eram vistos como criminosos. Tinham que viver fugindo. Os crentes eram também chamados de ateus. Por que eles eram chamados de ateus? Porque eles não se dobravam aos deuses pagãos. Eles eram acusados também de incestuosos, só porque chamavam uns e os outros de irmãos. Cumprimentavam com a paz de Cristo, meu amado irmão. E a mente doentia daqueles pagãos pensavam tudo numa conexão ou conotação sexual. E não para por aí. Eles eram chamados também de canibais. Sabe por quê? Só porque eles participavam da ceia. Pão e vinho. Jesus disse, isto é meu corpo, isto é meu sangue. E eles pegavam literalmente. Eles estão comendo carne humana, estão bebendo sangue humano. Eles são canibais. Calúnia, difamação, mentira. Por isso eles eram também perseguidos. Para eles, assim como para nós, queridos, só Jesus é Senhor dos senhores. Só Jesus é Rei dos reis. Por fim, eles eram acusados de imorais, pois celebravam uma festa chamada festa ágape, que era um período de refeição comunitária em que ali pessoas que tinham mais posses traziam alimentos e faziam uma junta-prato, todo mundo comia junto. Era a festa do amor. E os pagãos, maliciosamente, malignamente, diziam que eles estavam fazendo orgias sexuais. Por conta desses fatos, eles eram terrivelmente perseguidos. Então, para a igreja primitiva, para a igreja de Atos, Jesus era o centro. E tem que ser para nós também. Jesus era tudo. Ele era exclusivo. Hoje em dia, amados, essa exclusividade em relação a Jesus, como eu já disse, é um problema. É um problema. Quando o cristão diz que só Jesus é o caminho que leva para o céu, ele é acusado, chamado, taxado de intolerante, pois as religiões, de modo geral, dizem que existem vários caminhos para o céu. Existe até uma frase já cunhada que diz: todos os caminhos levam a Deus. Porém, queridos, a Bíblia, e eu creio na Bíblia, quem crê na Bíblia? A Bíblia diz que só Jesus é o caminho para o céu. Só Jesus é a porta da salvação. Só Jesus. Detalhe, essa carta aqui foi enviada ao anjo da igreja, não é isso? Versículo 8 aí. Ao anjo da igreja que está em Esmirna. Esse anjo era o pastor, era aquele que tinha responsabilidade espiritual sobre aquele rebanho. E segundo a história, esse pastor se chamava Policarpo, um homem que foi fiel a Jesus até a morte e conquistou no final a coroa da vida. Se eu não me engano, a foto dele está ali naquele canto ali, ó. Policarpo, bispo da igreja de Esmirna. Queridos, ele nasceu no ano 69 da era cristã. Isso não é história da carochinha, são relatos históricos. Relatos históricos. E na época em que a carta foi enviada à sua igreja, ele estava provavelmente com 26 anos de idade. Essa carta que acabamos de ler no início. Ele era um pastor jovem, 26 anos de idade. Diz Irineu, um dos pais da igreja, que ele foi discípulo pessoal do apóstolo João. E um outro pai da igreja chamado Tertuliano diz que ele foi consagrado a pastor pelo próprio apóstolo João. Não sabemos detalhes sobre a sua infância, sobre a sua juventude, sobre a sua família.
se tinha filhos, se era casado, sogra, não sei. Não sabemos detalhes. Porém, Policarpo foi um escritor, naquele contexto, prolífero. Escreveu muitos livros, mas somente uma carta, ou seja, chamada Carta aos Filipenses, foi conservada até os nossos dias, onde ele revela seu coração, sua alma e seu amor aos irmãos e a Jesus. Amados, essa carta não é inspirada por Deus, tá? Não é inspirada, é um documento histórico que consta nas melhores bibliotecas do mundo. Se você fizer uma pesquisa no Google, Epístola de Policarpo, você vai encontrar. A Epístola de Paulo aos Filipenses foi inspirada, amém? A Epístola de Policarpo não é inspirada, é um documento histórico. Eis um trecho dessa carta. Ele dizia: tudo que existe no céu ou na terra lhe está submisso. Tudo que respira o celebra. A ele que vem como juiz dos vivos e dos mortos, e de cujo sangue Deus pedirá contas àqueles que não confiam nele. Deus pedirá conta àqueles que não confiam nele. Aquele que o ressuscitou dos mortos também nos ressuscitará, se fizermos a sua vontade, se caminharmos em seus mandamentos e se amarmos o que ele amou, abstendo-nos de toda injustiça, ambição, amor ao dinheiro, maledicência, falso testemunho, não retribuindo mal com mal, injúria com injúria, golpe com golpe, maldição com maldição, lembrando-nos de que o Senhor nos ensinou: não julgueis, para que não sejais julgados, perdoai e sereis perdoados, usai de misericórdia para receberdes misericórdia. A medida com que medirdes servirá também para vós. Felizes os pobres e aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Um pequeno trecho dessa carta escrita por esse homem de Deus, que foi um pastor que viveu há quase 2000 anos atrás. Só que no ano 155 da era cristã, a perseguição romana chegou à cidade de Esmirna e chegou com muita ferocidade, com muita violência. Policarpo se escondeu, mas foi traído por um dos seus amigos. Isso dói muito. 3 dias antes dessa prisão, ele havia tido uma visão em que via o seu travesseiro pegando fogo. Imagina a cena. 3 dias antes de ser preso, numa visão, ele vê o seu travesseiro, aonde estava dormindo, pegando fogo. Disse então aos seus companheiros o seguinte: devo ser queimado vivo. Eu vou ser queimado vivo. Depois, ele foi preso e levado para o estádio para ser martirizado, para ser morto, para ser maltratado. Nessa época, ele estava com 86 anos de idade. E ao entrar no local de seu martírio, a fogueira já estava preparada. Os pagãos, inimigos da cruz, gritaram, o acusando: eis o doutor da Ásia, eis o destruidor dos nossos deuses. Essa era a fama dele, doutor da Ásia, um homem conceituadíssimo, conhecedor profundo da palavra de Deus, mas também destruidor dos nossos deuses, diziam eles. Nesse momento, diz a história, veio do céu uma voz que dizia: Policarpo, ser forte, Policarpo, seja homem. Policarpo foi várias vezes, queridos, pressionado a negar a Jesus, a amaldiçoar Cristo, a blasfemar de Jesus. O soldado romano insistia com ele, dizendo: jura por nossos deuses, eu vou te libertar, amaldiçoa esse Jesus e você vai ser livre. Policarpo respondeu, dizendo: eu o sirvo há 86 anos e ele nunca me fez mal algum. Como poderia eu blasfemar do meu Senhor?
Como poderia eu negar o meu Salvador, aquele que morreu a minha morte, para que eu viva a sua vida? Eu não o negarei. Queridos, esse gigante da fé foi ameaçado com feras, foi ameaçado com fogo, caso não oferecesse incenso nas imagens dos imperadores. Sua resposta às autoridades romanas era, ou à autoridade romana: tu me ameaças com fogo que queima por um momento e pouco depois se apaga. Sabe por que você faz isso? Porque você ignora o fogo do julgamento futuro e do suplício eterno preparado para os ímpios. Ou seja, nas entrelinhas, existe o inferno. Você está ameaçando com fogo físico, mas existe o inferno. Por que tardar, dizia ele? Vai e faz o que queres. E sem maiores delongas, Policarpo foi posto na fogueira, e antes de ser queimado, foi-lhe dada a oportunidade de orar. Orar na hora da morte. Orar enquanto estava amarrado e pronto a ser queimado. Queridos, essa oração de Policarpo é uma das mais lindas feitas por um homem na hora da morte. Suas últimas palavras foram: Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, meu amado e bendito Salvador, pela qual recebemos o conhecimento do teu nome, Deus dos anjos, dos poderes, de toda a criação e de toda a geração de justos que vivem na tua presença. Eu te bendigo por me teres julgado digno desse dia e desta hora de tomar parte entre os mártires e do cálice de teu Cristo, para a ressurreição da vida eterna da alma e do corpo, na incorruptibilidade do Espírito Santo. Com eles, possa eu hoje ser a tua presença como sacrifício gordo e agradável, como realizaste, ó Deus, sem mentira e veraz. Por isso, e por todas as outras coisas, eu te louvo, te bendigo, te glorifico, pelo eterno e celestial sacerdote Jesus Cristo, teu Filho amado, pela qual seja dada glória a ti, com ele e o Espírito, agora e pelos séculos futuros. Amém, amém, amém. Aleluia. A fogueira foi acesa e Policarpo foi queimado diante de uma multidão insaciável de sangue, no dia 23 de fevereiro, provavelmente do ano 155 da era cristã. Policarpo foi fiel até a morte e conquistou com isso a coroa da vida. Ele serviu fielmente ao seu Senhor até os últimos segundos da sua vida. Irmãos, precisamos também ser fiéis a Jesus. Venha o que vier, aconteça o que acontecer. Isso porque só Jesus é o Senhor, só Jesus salva, só Jesus cura, só Jesus liberta, só Jesus é a porta da salvação. Aleluia. Em Atos 4,12, o apóstolo Pedro diz que em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Em 1 Timóteo 2,5, Paulo diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Essa é a palavra de Deus. Em 1 Coríntios 3,11, mais uma vez, o apóstolo Paulo diz que ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ele é único. Portanto, seja fiel a Jesus até a morte e você vai conquistar a coroa da vida. Essa é a primeira fidelidade. A segunda, eles deveriam ser fiéis à palavra de Deus, queridos, até a morte. Fidelidade a Jesus em primeiro, fidelidade à palavra de Deus em segundo lugar. E por mais que o texto aqui de Apocalipse 2, versículo 8 a 11, não faça menção à palavra de Deus, não tem como negar que a Bíblia é perseguida, assim como Jesus
foi perseguido. Ou seja, assim como Jesus é o único caminho para a salvação, a Bíblia é a única regra de fé e prática que nos aponta o caminho da salvação. Você crê assim? Eu creio literalmente. Irmãos, a Bíblia aponta para Jesus e diz que Ele é a verdade que liberta. É a Bíblia que afirma, eu creio. A Bíblia diz que Jesus é o quê? O pão da vida, a luz do mundo. A Bíblia diz que Jesus é a porta da salvação. A Bíblia diz que Jesus é o bom pastor, a videira verdadeira. Jesus é a porta. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todas essas afirmações de Jesus se encontram na Bíblia. Muitos crentes no passado, guardem isso, foram mortos por defenderem a Bíblia como a única revelação do Pai, por defenderem a Bíblia como a boca de Deus, como um instrumento de transformação para o ser humano. A Bíblia, queridos, é o único livro que muitas vezes foi acorrentado, mas que trouxe libertação para milhares, que foi muitas vezes queimada nas fogueiras. Sim, a história mostra isso, mas que trouxe libertação ou tirou vidas das chamas do inferno. Ela foi posta na fogueira, queimada. Tentaram várias vezes destruir a Bíblia, mas essa mesma Bíblia tirou muita gente do fogo do inferno. É o livro odiado. Sabia que a Bíblia é um livro odiado? Tem uma família na Coreia do Norte que pegou prisão perpétua juntamente com uma criancinha de 2 anos, porque acharam uma Bíblia dentro daquela casa. Prisão perpétua. A Bíblia é um livro odiado, mas que ensina o perdão. Ensina o perdão. É o livro que nos mostra o caminho da salvação em Jesus, nos labirintos religiosos desse mundo tenebroso. Até porque, queridos, a Bíblia, guarde isso, ela não serve apenas para aumentar o nosso conhecimento, mas principalmente para transformar a nossa vida. Você tem sido transformado por essa palavra? Aleluia! Ela tem sido eficaz realmente? Os teólogos liberais, ou chamados teólogos modernistas, cuidado com eles. Eles têm destruído igrejas. Se você for em qualquer loja evangélica hoje em dia, em que vende livros, lá tem muitos desses teólogos, filhos do inferno, que negam a inspiração da Bíblia. Eles desprezam a Bíblia, dizem que ela não é a palavra de Deus, mas afirmam que ela contém simplesmente a palavra de Deus. Com isso, eles querem dizer que algumas partes da Bíblia são inspiradas e outras não. Porém, queridos, 2 Timóteo 3,16, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz claramente que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça. Queridos, quando uma pessoa perde a fé na palavra de Deus, o que resta são especulações, axiologia, dúvidas e, por fim, apostasia. Tem muitos pastores que estão trilhando por esse caminho da apostasia. Quando uma pessoa começa a duvidar da Bíblia, ela perde o temor a Deus, literalmente. Quando uma pessoa duvida da Bíblia, passa a não crer mais em milagres, não crer mais em intervenções divinas, não crer mais em respostas de orações. Olha que coisa tenebrosa, queridos. Coisa tenebrosa. Aliás, eles não acreditam nem mais que os demônios existem, e muito menos anjos. Não acredita que exista um inferno literal, que inferno é invenção de pastor para botar medo em crente. Só que Jesus falou mais de inferno do que de céu. Pesquise.
o teólogo modernista ou liberal, ele não crê que Jesus ressuscitou, não crê que um jumento falou para repreender um profeta, o famoso profeta Balaão, lembra dele? O teólogo liberal, não, isso aí é uma historinha, a Bíblia não é. Quem você crê nisso? Eu creio literalmente que Deus usou a boca, fez um jumento falar para repreender o profeta. Não tenho dúvidas quanto a isso. O teólogo liberal não crê que Deus enviou corvos para sustentar Elias no momento de fome. Não, isso aí não pode. Não tem como conceber um milagre desse. Não crê que Deus usou um grande peixe para engolir um profeta fujão chamado Jonas. Não crê. Se engasgam. Enfim, queridos, o teólogo liberal, assim como os ateus, não creem em milagres, pois, acima de tudo, não creem em Deus e muito menos não creem na Bíblia. Apesar de tanta descrença, são teólogos. Apesar de tanta teologia, tanta intelectualidade, se não se arrependerem, vão para o inferno, a qual eles dizem que não existe. Queridos, voltando aqui, muitas pessoas morreram para que a Bíblia estivesse hoje na sua mão, seja ela em papel, seja num tablet, seja no celular. Muitas e muitas pessoas tiveram o sangue derramado para que você pudesse hoje ter o privilégio de ter várias Bíblias de estudo, Bíblia do pastor, Bíblia da criança, da mulher, do teólogo, do pastor e assim por diante. Muito sangue foi derramado. Sejamos, portanto, fiéis à Bíblia até a morte. Não negue as Escrituras. Se você tiver que duvidar de algo que está escrito, duvide das tuas dúvidas, em nome de Jesus. Por fim, terceiro, eles deveriam ser fiéis também ao Evangelho de Jesus Cristo, até a morte. Irmãos, esses 3 pontos estão entrelaçados um ao outro, tá bom? Jesus é o único que salva, amém? A Bíblia é o único livro que nos revela como sermos salvos. E o Evangelho de Cristo é a fonte dessa salvação. Em Romanos 1,16, o apóstolo Paulo afirmou sem rodeios que não se envergonhava do Evangelho de Cristo, pois era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Agora, o que é o Evangelho de Cristo? Irmãos, a palavra Evangelho significa boas novas. Essa é a boa nova do amor de Deus ao homem perdido, morto em delitos e pecados. O Evangelho é a boa notícia do perdão ilimitado de Deus ao homem endividado. Cada pecado é uma dívida contraída contra Deus. Portanto, tem que se arrepender e abandonar o pecado. O Evangelho é a boa notícia porque convida um homem morto em delitos e pecados a se arrepender dos seus pecados, abandonar seus pecados e confiar unicamente em Jesus como seu único Senhor e Salvador. Irmãos, o Evangelho é boa notícia porque tem o poder de resgatar uma pessoa que está caminhando a passos largos para o inferno e trazê-la de volta para o caminho do céu. O Evangelho é boa notícia porque é universal. É oferecido a todos, sem exceção, sem levar em conta a raça, nacionalidade, idade, sexo, condição social, grau de escolaridade ou cultura. Se você crer, será salvo. Se você se arrepender, a porta do céu estará escancarada para você. O Evangelho é Deus amando o pecador. É o justo morrendo pelo culpado. O Evangelho é a porta dos céus sendo escancarada ao perdido. Se você se encontra perdido nessa noite, Jesus é o Salvador.
A Bíblia diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele está te buscando. Ele espera uma decisão tua de entregar todo o teu caminho, todo o teu futuro, toda a sua vida nas mãos dele. Porque ele pode cuidar de você. Ele pode cuidar da sua família. Ele pode te levar para o céu. Portanto, será que temos sido fiéis em proclamar essas verdades? Ou temos nos envergonhado de Cristo e pregado um outro evangelho? Existem pessoas que pregam um outro evangelho. Queridos, seja fiel em pregar esse evangelho. Será que professamos seguir? O evangelho que professamos seguir é realmente o evangelho de Cristo? Ou um outro evangelho? É a pergunta. Os apóstolos e demais cristãos foram perseguidos, maltratados, caluniados e mortos por serem fiéis a essas e a outras verdades. E aí eu te pergunto, será que se fôssemos presos agora, condenados por sermos cristãos, haveria prova suficiente para nos condenar? Concluindo finalmente, a promessa para aqueles que forem fiéis até a morte é a coroa da vida. Versículo 10. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Amados, alguns acreditam que por trás da metáfora aqui da coroa estejam as competições gregas, onde o vencedor recebia uma coroa de louros. Essa é a ideia por trás dessa frase, dessa metáfora. E assim como o campeão da época ganhava uma coroa de louros, o crente que permanecesse fiel a Jesus, à Bíblia e ao Evangelho até o fim, receberia também a coroa da salvação, a vida eterna. Essa salvação não é meritória, não é por obras, mas é um presente de Deus, dado ao pecador arrependido. E mais, no mundo dos esportes, o vencedor é aquele que chega primeiro, não é isso? Mas no reino de Deus, o vencedor é aquele que permanece fiel, assim como Jesus disse lá em Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mais uma vez, o Senhor Jesus diz a cada um de nós, seja fiel até a morte, e eu te concederei a coroa da vida. Amém? Não olhe para trás, olhe para cima, porque é do alto que vem o seu socorro. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Evangelista. Feche seus olhos. Aleluia. Pai amado, em nome do teu Filho Jesus, a mensagem foi pregada, Pai. E eu coloco cada vida aqui presente em tuas mãos. Só o teu Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só o Senhor pode, com as suas mãos fortes, convencer uma alma da podridão em que está e da bênção que é te servir, entregar os seus caminhos nas mãos do Senhor. Espírito Santo, a obra é tua, a igreja aqui é tua, o povo aqui é teu. O Senhor conhece cada coração aqui, Pai. É verdade. O Senhor conhece cada história, cada interior, por mais que a pessoa esteja ali, pensativa. O que devo fazer? Eu te falo, meu amado, em nome de Jesus, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Aleluia. Espírito Santo, a obra é tua, transforma nossas vidas, segure nossas mãos, ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis a Ti até a morte, fiéis à Tua palavra até a morte, fiéis ao Evangelho do Teu Filho Jesus até a morte, para a glória de Deus, o Pai. Fica conosco, Senhor. Abençoa todo o restante de culto. Abençoa, Pai, essa igreja. Abençoa aqui os pastores, Senhor. Abençoa cada obreiro. Cada um daqueles, Senhor, que tem arregaçado as mangas para servir ao Senhor de coração. Porque é ao Senhor que devemos fazer. É ao Senhor que servimos, Pai. Abençoa esse ministério, essa igreja. É o que eu te peço em nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém.
Thank you.